amigo síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energia positiva para você, para o seu condomínio. Começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui na Rede SPTV, condomínio é papo popular. Chega pra cá que o papo vai ser maravilhoso. Hoje recebendo meu amigo aqui, ó, o Wilson da Sombrear. Tudo bem, meu jovem? Como é que tá? Tudo bom. Ótimo. Ah, show de bola, minha amiga doutora Priscila. Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Estamos aqui mais uma vez, né, Thiago? Tem muita treta hoje? Já tava começando no bastidor, né? Vamos transferir pra ali agora aqui, ó. E ele agora, ele é locutor, então tem que fazer bonitinho aqui pra não... Olha né? só. Aqui é autoridade, autoridade. Vamos lá, respira, vamos lá. Ele... um homem disruptivo, referência de área condominial do Brasil, do mundo, abalou a UNA Síndico, foi estrela porque ele tem muito conhecimento para passar para você na área de área condominial. Ele, que é um dos da bancada lá do Síndico 10 da atividade FM 97.10, ele, meu amigo Diógenes! Alô vocês, né? E aí, todo mundo bem? Como é que você tá? Pessoal, um grande prazer, né? Estamos agora na Rádio Atividade 107,1 aos sábados de manhã com o programa Atividade Condominial. Então você que está aí do outro lado, quer mandar sua pergunta, sua dúvida aí da região para falar sobre engenharia condominial e a vida real cotidiana do síndico, estaremos lá, né, contando com a presença e com a audiência de vocês. Perguntem à vontade. E aqui eu já vi que vai ter novidade ali, que ele já tá com a folha ali, o risco. Tem tanto rabiscado. Como é que é lá o maravilhoso documento do advogado? Vadec, como é que é? O Vadmeco. Vadmeco. Vade condomínio tá aqui! Condomínio, Vai isso se aí. dar capacete, que eu vou fazer o programa de capacete. Ele é Capacete. engenheiro, mas não quer usar o capacete. Ele agora é só engenheirinho de canetinha agora. É só atrás. Sabe o computador homem agora é fera, né, Diogo? Olha isso aí, fala isso pra mim depois de 10 anos dentro do pé da obra, né? Da base dos condomínios. Você sabia dessa história ou não? Não, a gente já participei de mais de 20 prédios, aí de 30 até 150, 180 apartamentos, da base, da concepção do projeto até a entrega da chave, manual, protocolo padrão, aprovação de projeto, curva ABC, cronograma físico-financeiro, onde a galera erra mais. É daí que vem a engenharia condominial. Por isso que o homem é não vem do disruptivo. papel, não. Muita gente por aí que o pessoal contrata aí vem do papel. O cara vem da teoria, faz o laudo baratinho, a consultoria baratinha, etc. Mas é isso, está chegando, vai aprender, faz parte do caminho, né? Então vamos lá, ó. Vamos, amigão, sim. Não é do nada. Bota o capacete do aprendizado, vem pra cá que o papo é maravilhoso. Eu já quero mandar um abraço pra Rede SPTV. Vamos pra cima. Toda segunda-feira, 19 às 20 horas. Programa maravilhoso. Então vamos lá, né? Então vamos começar com a polêmica que tava no bastidor. É o seguinte, pessoal. Cobertura em garagem. Tava com um amigo aqui, é o Wilson, ele, lógico que ele entende muito mais do que eu. E aí tava questionando o seguinte, que eu percebi, né, que nos orçamentos vocês fazem para empreitada global, ou seja, todo mundo tem que aderir para que seja implantado, né? E aí o meu questionamento era, mas se alguém, uma daquelas pessoas fala assim, eu não quero, né? Então vamos começar a partir desse princípio, tem a minha doutora Priscila aqui também, né? O Afonso tem muito conhecimento, o Wilson tem muito conhecimento sobre isso. E aí, Wilson, como é que funciona esse caso? Aquele morador, quando me quer implantar, tem aquele morador, sabe como é que é? Aquele morador, né, chatinho, quer que não quer e tal. Como é que é? Pode embargar, não pode embargar? Como é que funciona aí com a tua experiência aí de muitos anos nessa área? Então vamos lá. É uma experiência agora, de sábado, tivemos uma assembleia. Aqui em Brasília, a assembleia, a maioria é dia de domingo e de sábado. Bom que em Goiás é de segunda a sexta, né? Então dá para conciliar bastante. Vamos lá. Tivemos essa dúvida, o pessoal queria fazer lá individual. A gente costuma a convencer o pessoal ali mesmo na assembleia, porque põe os prós e contras, né? Vamos lá, os primeiros, prós é muito pouco, são realmente contra fazer realmente individual, porque... É um benefício, né? Não, primeiro vamos na valorização do imóvel. Se você faz na coletividade, o imóvel vai valorizar. Se você faz na individualidade, ele vai desvalorizar. Fica aqueles gatos pingados aqui, outro ali, né? Então aquilo ali não valoriza. Sem falar que não padroniza. Tela de sombreamento, vamos supor que a cobertura seja de sombrite. Daqui 6 meses já vai estar a tonalidade diferente de uma tela que vai colocar lá para outra, né? Uma tela vai estragar primeiro que a outra. O segundo ponto não tem funcionalidade. Você cobra uma vaga aqui, você faz sombra para o vizinho, não é verdade?
E o outro polêmico que a gente costuma ganhar mesmo isso aí, convencer o pessoal, gente, é as confusão que dá em condomínio com relação a ser vaga individual, né? Às vezes nós cobrimos módulo de 3 em 3 vagas, no caso do Sombrite, também fazendo cobertura de telha, que é de 2 em 2. Então vamos dar o exemplo aqui do Sombrite. 3 pessoas têm as vagas do lado da outra ali, né? O do meio não quer cobrir, o da lateral quer, o outro quer cobrir. Ele vai cobrir, vai pagar muito mais caro na vaga dele, vai ter que pôr 2 pilares só para poder cobrir a vaga dele aqui, mais 2 pilares para cobrir a outra vaga. E o outro sabichão, depois que ele pôs a estrutura dele todinho, só quer colocar um X e a lona. É isso aí. Quer ficar mais barato. E o vizinho dele não vai aceitar de jeito nenhum, porque ele pagou mais caro. Então é só confusão, né? Não valoriza, não tem funcionabilidade, gera muito atrito. Então realmente não funciona. O legal mesmo é fazer na coletividade, porque valoriza o imóvel, tem a funcionabilidade, né? É uma obra que você faz ela de uma vez só, o alinhamento é muito mais perfeito, fica muito mais bonita a obra. Então realmente a gente E uma coisa na que agora eu coletividade. entendi, né? Porque o valor é tão acessível, né? Porque o custo de operação fica mais em conta, né? Exatamente, né? Faz tudo de uma vez só, rápido de fazer, e ao passo que na individualidade você vai lá, desloca para cobrir 5 vagas, cobrir 10 vagas, então vai encarecendo muito isso aí, né? E fora o material também que encarece. E tem outro ponto sensível na minha concepção, é a questão de que todo empreendimento ele tem um projeto arquitetônico. Quando ele nasceu, quando ele foi criado, ele foi desenvolvido, foi um projeto arquitetônico para aquele tipo de região, de acordo com, né, os preceitos de quem construiu. Na hora que você faz a cobertura das vagas, você está querendo agregar valor. Aí você vai lá, faz o projeto bacana. Aí é como o Wilson estava falando. Um faz hoje, outro faz amanhã. Você não tem uma unidade. Sai do padrão, fica despadronizado. Não gera uma harmonia arquitetônica. Olha aí. E em vez de valorizar, você tem o quê? A desvalorização, porque fica parecendo aquela farofa, né? É igual a questão do... Ai, me fugiu o nome, depois eu volto para falar disso. E aí você perde todo o projeto arquitetônico, desvaloriza. Eu sempre que algum síndico me questiona, ou a gente vai para a Assembleia nesse sentido, gente, faz a coletividade, o empreendimento fica organizado, fica valorizado, o gasto é um só, todo mundo vai pagar igual, não vai ter fulano vai pagar mais ou menos, entendeu? Evita toda essa questão, né? Pimentinha. Tá muito violenta, doutora. Tudo ou nada? Tudo ou nada? Rico pedindo esmola? Na verdade, Tiago, a doutora está defendendo um ponto que já é blindado lá no Código Civil, porque as áreas de circulação comuns, elas são projetadas, né? E como fazem parte do projeto, elas são inalteráveis. Você não pode alterar só porque você quer. Você vai alterar de acordo com uma necessidade, uma adaptação de lei ou um posicionamento da comunidade de modo geral que traga a mesma roupagem, o mesmo perfil patrimônio. A desagregação de valor começa quando você altera de forma indiscriminada os espaços comuns. Hoje você pode criar tanto a parte da garagem, como espaço pet, espaço idoso, mulher, parquinho, áreas que não tem piscina você pode criar, desde que aquilo seja acolhido dentro do projeto e ele traga um benefício para o condomínio. Tem muito síndico por aí que ele traz um desfavor para o condomínio. Ele quer aprovar uma obra de um jeito, de uma forma, não faz as devidas consultorias e ele acaba trazendo um prejuízo. E pasme, você que está aí do outro lado, você acaba respondendo na esfera civil por desvalorização do patrimônio. Tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque você defende o condomínio que é um CNPJ, mas você acaba pagando com o seu CPF, né? Doutor, mas vocês não me responderam. Pergunta, Vamos lá. Thiago. Qual é o quórum, então, para isso? Outra coisa, primeiro, ele Depende. falou, vai ser uma alteração de área comum. Depende. Alteração de área comum. Thiago, Advogado, depende. é porque depende. Se eu falar pra você, é X, talvez esse X não se aplique na massa condominial que você administra, mas se aplica na minha. Por quê? Para os meus condôminos, eles podem entender que isso é uma necessidade, que é uma obra útil para ser feita. E com isso eu consigo fracionar o quórum. Tem empreendimentos que podem entender que isso seria uma obra voluptuária. E aí seria um outro quórum. Por quê? Porque depende das condições que aquele empreendimento está.
Então, o que é o ideal? Você, síndico, tem intenção de trazer esse benefício para o seu condomínio? Estude, faça uma pesquisa de campo, verifique como é que os moradores estão encarando a ausência desse dispositivo, o que ele pode agregar, quanto que vai valorizar o imóvel quando vocês fizerem a instalação, qual que é o custo que isso vai representar, porque, por exemplo, se te valorizar na tua unidade imobiliária 5%, o seu apartamento é avaliado 250 mil, você vai investir 1/3 disso, dessa valorização, para conseguir uma valorização muito maior. Na hora que você traz para os seus condôminos essas cartas de forma clara na mesa durante a assembleia, é muito difícil, Thiago, não aprovar, independente da necessidade de um quórum específico. Exatamente. Porque hoje em dia vocês têm mecanismos... A didática do profissional é muito importante para você levar numa assembleia de uma forma você correta. Tem que estudar, ver qual que é o benefício e trazer isso para o seu condomínio. Seu condomínio não vai ficar ali pesquisando qual que é o benefício. Você que é o gestor, é sua obrigação trazer valorização para aquele empreendimento. Passou o tempo que o gestor pagava só conta. Isso foi um tempo atrás. Hoje em dia a perspectiva mudou. Você presta conta da gestão, né, doutora? Exatamente. Você presta conta da gestão. Para com esse negócio de achar que você presta conta de pagar boleto. Pagar errado é um erro não possível. E se você fizer, você vai responder por ele. Aí você já tem que dar um passo à frente e corrigir. Agora, observa bem, você hoje, por isso nossa metodologia, né? Síndico e gestor de patrimônio. Você tem que estar atento ao patrimônio comum e a sua obrigação de zeladoria, de modo geral. Desde um simples inventário, de um auto de vistoria, até a entrega da sua gestão. Você vai lá na assembleia, peraí, o que você fez? O síndico pode ser questionado. O que foi na sua gestão? O que mudou? Não mudou nada. Está pior, está melhor? Então, hoje você tem que carregar o seguinte. Para não ficar pior, tem que melhorar. O Thiago tem um programa que chama Universo Pode Melhorar, né? Então, assim, o universo, de certa forma, é perfeito, mas a evolução é necessária. Por isso que muita gente acha que estabilizar é possível. Não é possível. Uma obra ela tem uma vida útil. Sim. Que é referente ao quê? Ao tempo que ela permanece ativa. Então, se ela tem uma vida útil, 3 meses são menos 3 meses. 1 ano, menos 1 ano. Quanto tempo é a sua sindicatura? Acho que é no mínimo de 1 ano, né? 1 ano. Sim. Podendo ser 2, etc. Então, observa. Como é que vai estar a sua obra daqui a 1 ano se você não fizer nada agora? Naturalmente, ela vai estar pior. Entendeu? Naturalmente, ela desagregou o valor. 2 anos, 3 anos, e aí vai. Doutor, você falou duas situações que é bom te explicar, porque tem muito síndico que assumiu esses dias, sabe o que é, né? Tem, que é uma obra útil, que é uma obra... Como é que é? Voluptuosa? Voluptuária. Isso. Voluptuária. Explica pra nós, que tem muito síndico que tá chegando agora, né? Dentro do Código Civil, a gente tem três viés de benfeitorias. A gente tem as necessárias, as úteis e as voluptuárias. As voluptuárias, eu gosto de usar exemplos bem esdrúxulos, que é para poder fixar na cabeça de cada um. As obras voluptuárias são aquelas que trazem beleza para o empreendimento. Igual um exemplo que a gente até estava citando aqui antes. Eu acho ele bem chamativo e por isso eu vou repetir. É um hall de um condomínio. O hall ele é totalmente funcional. Ele cumpre o seu papel. Mas eu acho que se eu colocar um lustre de cristal na entrada, âmbar, vai ficar muito mais chique, vai ficar muito mais sofisticado. Um quadro, uma obra de arte de um pintor expressivo aqui do Distrito Federal. São coisas que eles agregam valor. Sim. Mas elas não interferem na utilização daquele patrimônio. Então a gente diz que é uma obra de embelezamento, é uma obra voluptuária. E com isso a gente precisa de um quórum de 2/3, tá? Priscila, o que seria uma obra útil? Uma obra útil é aquela que aumenta a destinação da coisa. Exemplo, hoje em dia a gente tem muitos empreendimentos aqui em Brasília que tem problema com condensadoras de ar-condicionado. Hoje em dia, com o aquecimento global, a gente tem a necessidade de muitas unidades colocarem ar-condicionados na sua fachada. Surgiu a necessidade disso, então a gente tem que fazer uma análise estrutural, uma análise de carga de energia para ver se aquele empreendimento mais antigo ele suporta. Mas nós, como gestores, nós temos que buscar viabilizar isso. Por quê? Porque é uma necessidade da sociedade atual. É a mesma condição climática que a gente tinha há 10 anos atrás, há 15 anos atrás? Não é. Não.
Então isso hoje, já no ordenamento jurídico, nos tribunais, eles têm decidido que esse tipo de obra é caracterizado uma obra útil e com isso ela precisaria do quórum de 50% mais um dos condôminos do empreendimento. E necessárias são aquelas obras que eu preciso fazer uma intervenção, porque se eu não fizer a intervenção, eu posso fazer com que aquela coisa se deteriore, ela acabe de vez, e eu não consigo fazer a manutenção dela. Exemplo, estou com uma rachadura dentro da minha garagem do piso. Se eu não fizer a intervenção e o reajuste dela, pode ser que venha a ceder e eu venha a perder a coisa. Então, há uma necessidade. Eu aprovo com que quórum? Com um quórum simples. Exatamente. Que é 50% mais um dos condôminos presentes em assembleia. Então, são vários cenários diferentes que você precisa entender e que pode dar uma perspectiva diferente dependendo do condomínio que você administra. Seja você síndico orgânico, né, que é o proprietário, seja você síndico profissional. Então, você sempre tem que estar em conjunto com as suas assessorias técnicas para entender. Tem casos que antes de eu levar para a assembleia, eu falo assim, pede para o seu engenheiro para ele fazer um laudo sobre o fechamento dessa fachada que você quer fazer. Se é uma necessidade, se o fechamento da fachada nesse determinado ponto, ele tem algum impacto que não seja só um impacto estético, mas que ele tenha um impacto útil. Aí ele manda para o engenheiro. Aí o engenheiro vai fazer o quê? Análise. Ele vai precisar ir ali. O que precisa ser feito? Qual que é a extensão daquilo? Faz um parecer técnico. Quais são as consequências dessa obra? Motivação. Exatamente. E aí, Wilson? Só tem fera aqui, tá vendo? Pois é, gostando mesmo. Aqui só tem fera. Cola com a gente que o papo é muito bacana. Aqui no Interesse Condominial, Rede SPTV. Quem tá no YouTube, nos ajuda aí, se inscreva, compartilha, comenta. Deixa seu comentário que vai ajudar bastante a propagar a boa nova nos condomínios. Wilson, você que vende, você acha que a cobertura inteligente é que tipo de obra? Uai, eu acho que é uma obra útil. Por quê? Eu acho que a maioria dos entendimentos que é obra útil, até jurídicos, é obra útil. Assim, já cobrimos mais de 250 condomínios. Nesses 250 condomínios, eu estava falando com a doutora aqui anteriormente, quase todos, né, mais de 70%, foram decididos até com um quórum simples, certo? Por quê? Porque havia o entendimento, né, que eles precisavam daquelas vagas, certo? Estava estragando carro, tá isso, daquilo. Então, assim, o entendimento deles era esse, do condomínio em si. Porque muitas vezes é levado hoje tá fácil, né? O WhatsApp, você coloca lá, faz uma enquete, pá, 80% quer cobrir. Né? 80% quer cobrir. Então o síndico hoje ele só leva uma para a assembleia, certo? Depois que ele pergunta, depois que ele faz uma enquete, depois que ele vê que realmente o pessoal quer cobrir. Adesão, porque né? Se não tiver, nem leva. Você pode ter certeza que quando leva para a assembleia é porque os moradores querem. Gente, olha, é maioria absoluta. Quem é contra são pouquíssimas pessoas. Só que com esses 15 anos no mercado, nós já sabemos como lidar com isso, né? Temos aquele parcelamento, a gente tenta agradar, ninguém dá conta de agradar todo mundo, né? Mas nós tentamos agradar a maioria. Porque com a sombrear, por exemplo, você pode pagar a vaga à vista com desconto. Então são várias situações financeiras dentro de um condomínio. Às vezes um já está com o dinheiro para poder pagar à vista, hoje quer um parcelamento de 48 vezes. Hoje não, hoje eu quero parcelar, quer pagar no meu cartão de crédito até em 21 vezes. Então tudo isso tem jeito de fazer com a gente. Então dessa forma você consegue agradar um número maior de pessoas. E aquelas pessoas que às vezes foram ali para votar contra, elas já se convencem, falam, não, pera lá. Eu com R$48 eu dou conta de pagar, eu vou valorizar meu imóvel, não, vou votar a favor. Ela foi lá para votar contra, certo? E quantas vezes isso não aconteceu? Vai ser só ela vai para votar contra, não, e ela se convence. Convence na hora que a obra é uma obra legal, que vai valorizar o imóvel, né? Que aquilo ali é legal, né? Que ela dá conta de pagar. Sim. Né? Porque hoje é mais barato que uma lavagem de carro. É um complemento, né? Você vai pagar uma parcela de R$50 por mês para ter uma vaga coberta onde você não tem. E outra coisa, igual a gente estava falando sobre as características das obras, né? Eu concordo com a doutora que tem as variações, dependendo da convenção, etc. Mas, via de regra, para a gente da engenharia, as coberturas são obras úteis, porque a obra útil tem uma característica de temporalidade. O que ela vem trazer o benefício ali, por que ela é útil agora, como a doutora falou sobre a questão do ar-condicionado. Você tem apartamentos aí que o pessoal pergunta, meu prédio tem 60 anos, 50 anos, 40 anos, não tinha programação de ar-condicionado, né? Então o que eu faço agora? Tem como você fazer também, é uma obra de utilidade comum,
Já surgiu uma nova necessidade do mercado, nem só pela questão das variações de temperatura, mas também porque a sociedade ela amadurece, ela evolui, né? Funciona assim. A evolução necessidades são outras, traz. né? Antigamente você não via o celular para a justiça ser um item de necessidade. Hoje, no Código do Consumidor, ele é tratado como item de necessidade. Tanto é que você vai deixar o telefone para consertar e já tem diversas empresas que te oferecem um outro para você estar trabalhando com ela. Principalmente quando é garantia da Apple, da Samsung, a fábrica já é obrigada a te entregar um quando o conserto passa de 5 dias úteis, 7 dias úteis, por exemplo. Então você já pode fazer essa exigência. E a cobertura, ela vem na obra útil por quê? Porque às vezes o projeto é pensado como as linhas mais populares de um jeito mais simples para ser mais econômico, né? Mas a gente tem o bebê, a gente tem o pessoal que vai caminhar 500, 600 metros no estacionamento. Exato. E aí você vai ter aquela questão de mobilidade social. Às vezes o piso é bloquete, aí fica atenção para o síndico. Lá onde você tem bloquete, botou uma coberturinha, faz uma pavimentaçãozinha mais lisa aonde é permitido, pode nivelar melhor isso daí, com piso permeável. Então toda essa questão é para trazer o conforto, né? Se você parar para olhar, tudo isso é para a proteção da vida. O domicílio é o maior abrigo, o inviolável, não é isso, doutor? Ele é inviolável. Então quando você agrega valor no condomínio com a obra de estacionamento, ela é uma obra útil pela necessidade da comunidade, porque ela melhora a valorização do patrimônio e porque ela tem efetivamente uma funcionalidade de conforto e mobilidade. Vamos lá, 3 coisas que eu acho que é importante falar. Primeira, né, pessoal, eu tive a oportunidade de orçar com o pessoal aqui, é 1% o valor do imóvel. No condomínio que eu estou lá, sou síndico, né? A gente viu lá. Menos de 1%. Que é, então sim, a gente começa a entender que isso aí é uma valorização do patrimônio, é conforto, como o Jorge falou, segurança também, né? Eu falou, pô, vidas, isso é importante. Agora lá, uma pergunta pro Wilson, depois vamos lá pro amigo Jorge, porque o Jorge é o cara disruptivo, transformador. Ele é o rei da engenharia condominial do Brasil, do mundo, agora na atividade FM. Energias positivas, vamos nessa. Falou de garantia, qual é a garantia da Sombrear hoje? Ah, legal. 5 anos, 5 anos de garantia. Na estrutura, também na casa do sombreamento, nós fazemos cobertura de telhas, né? Telhas termoacústicas, telhas de galvalume, de sombrite, e todos os casos são 5 anos de garantia. Você tem que falar eu tive lá na fábrica deles para olhar a fábrica e tudo, e eles também têm a parte de energia solar atribuída nas garagens fixas. Então, às vezes, a pessoa quer colocar uma vaga de garagem, aí, diga-se de passagem, o grande problema que a gente tem com os carros elétricos, né? É a questão da redistribuição da energia elétrica do condomínio. Nesse caso, da vaga de garagem, ela fica independente. E a questão de ser em campo aberto. Porque para lugares confinados, a gente não recomenda que você tenha veículos elétricos no seu condomínio, seja em qualquer lugar do país que você tiver. Não é recomendado, porque os estudos ainda estão muito baixos. O próprio Corpo de Bombeiros, que vai te dar suporte, ele vetou as normas todas. Nós só temos uma norma, que é a NT45, a gente já comentou ela aqui, que é sobre os carregadores, não é sobre os veículos, é sobre os cuidados mínimos com os carregadores. Então, a vaga de garagem aberta, mesmo com a cobertura, etc., ela é mais favorável que você tenha os veículos elétricos instalados. Por quê? Porque existe uma circulação de ar que diminui o risco, a propagação de chama, a contaminação e principalmente a fumaça. Mais de 60% dos acidentes de fogo, de incêndio, as pessoas morrem mais de 60% pela fumaça e não pelo fogo em si. Asfixia, né? Entendeu? Mas a minha pergunta é o seguinte, você que é o nosso disruptivo da engenharia, né? Meu amigo da engenharia condominial, o Jorge, quais as precauções o síndico tem que ter com a questão de estrutura? Porque aí entra o engenheiro, né? Como é que funciona isso? Sim, tem que ter RT. Perguntinha maravilhosa. Quem que segura essa obra? Eu quero saber dessa área que tu é expert. Perguntinha maravilhosa, é um trabalho que eu posso até validar. Eu não valido muitas marcas, muitas execuções, porque tem que passar por um crivo de excelência mesmo. Mas a questão é a seguinte, a parte estrutural, você tem que estar atento quando você for colocar sobre pisos de laje. Tem aquela laje, tem o subsolo, tem as vagas de cima, que são as menos favorecidas, né, normalmente. Então, ali você tem que ter um cálculo que a indústria deve fazer sobre o peso, ela deve entregar o manual do peso dessa estrutura para que o engenheiro do condomínio faça um cálculo e um relatório dizendo que aquela carga é possível, determinando inclusive a forma de fixação e impermeabilização para proteger a estrutura do condomínio. Não é porque você vai fazer uma obra útil que vai melhorar e vai valorizar que você vai fazer de qualquer jeito. Você vai fazer dentro daquilo que é o necessário para que você que é síndico aí
tem a sua gestão aprovada no final das contas dentro do aspecto técnico e jurídico, né? Afinal de contas, a responsabilidade é sua. Então, cálculo da estrutura, e aí eu pego um gancho, não só para as coberturas, mas se você vai colocar energia solar e não sabe ainda disso, entra aí no YouTube e coloca a Igreja de Recife, cai o telhado com energia solar. Colocaram num telhado daquelas igrejas mais antigas, de madeira, etc., e não calcularam nada. Ai, que maravilha! No meio da missa, domingo, o telhado cai no centro da igreja em Recife, um acidente, machucou pessoas, etc. Por quê? Você deixa de calcular o peso do que você coloca sobre o telhado. E o telhado é calculado para um peso específico. As coberturas afixadas na laje, do jeito correto, elas dentro de uma carga super tranquila de distribuição. E quando vai para a parte de estacionamento aberto, que você não tem a parte de laje, eles são fixados em blocos de concretos, né, no solo. Então você tem uma estruturação muito bacana. A RT? A RT é obrigatória, necessária. Fixação de estrutura antes de começar a obra. Antes de começar a obra, a RT por quê, pessoal? A RT de execução de estrutura, a RT de laudo de compatibilidade estrutural. Você vai encontrar lá na NBR 16280 um dispositivozinho que fala sobre a necessidade de compatibilidade de sistema. Quando a gente fala na engenharia sobre compatibilidade de sistema, nós não estamos falando se encaixa uma peça na outra. Nós estamos falando se um sistema dá suporte ao outro. Então a estrutura de concreto dá suporte, aguenta a estrutura metálica. Entende? A reforma do seu apartamento. Não precisa de RT para colocar ar-condicionado, que a gente falou aqui, né? Tem nada a ver. Cadê a compatibilidade? Você vai botar um aparelho lá de 18.000 BTU naquele seu apartamento maravilhoso, só que ele tem 45 anos de idade, numa zona nobre de São Paulo, aqui Asa Sul, Asa Norte, Brasília. Cabe aquela estrutura hidroelétrica que é do ar-condicionado, aquela elétrica vai até seu disjuntor, você recebe energia suficiente, você trocou o cabeamento. Mas ar-condicionado, então volta para o chuveiro para você achar que não é simples, né? Meu avô que era melhor trocar o chuveiro. Vai trocar o chuveiro, você tira um de 3.800 watts, coloca um de 9.800, que agora você está ganhando melhor, botou um chuveirão. Passa cabeamento para isso, você tem disjuntor para aquilo? Né? Funciona assim. O Wilson tá vendo que é maiores referente de engenharia condominial do Brasil. Melhores cabeças pensantes estão aqui no inteligência condominial, porque aqui o tema é fera. Vamos falar um pouquinho, eu gosto de fofoca. Vem pra cá, Mingãozinho. Você gosta de fofoca, Mingãozinho? Eu gosto de fofoca. Não é fofoca, é informação. Isso. Como é que foi o programa lá, a estreia do programa na atividade? A atividade condominial a gente está fazendo com o nosso querido Marcelo Tarrafas, né? Que é síndico, principalmente em áreas condomínios horizontais. Então, você que tem condomínios horizontais, que está nos acompanhando, vai ter muita dica lá para você. O programa é maravilhoso, estamos com a Roberta Tartucci, que é uma das donas da rádio, né? Filho do Vigberto Tartucci, o famoso Vigão. E esse programa ele tende a trazer prêmios para você que é síndico lá, Pix de 100, de 150 reais. Você participa, tira suas dúvidas e a gente faz entrevistas com empresas que queiram participar do programa e depois tem a parte de anúncio, etc. Também tem o itinerante, né? Que é a equipe da radioatividade no sábado de manhã está procurando aí o seu condomínio. De repente você síndico, quer uma reportagem lá para você, quer tirar dúvida, quer levar um show de prêmio para sua casa. Das 8 às 9h30 da manhã, todo sábado de manhã, daqui até dezembro. Aí, ó. E o som tá aí, vou convidar você para falar sobre isso lá, né, Wilson? Bora. Sombrear. Vamos aproveitar. Sombrear agora vai botar base em Brasília, não é isso? Sim, Estão olhando ponto fixo para vir para Brasília. Vamos sombrear mesmo agora. A maior referência de coberturas do Centro-Oeste, na verdade. 15 anos. 15 anos de praça. Eu tive a honra de ser convidado para conhecer o campo de indústria deles, então realmente eles têm uma indústria. Pra você ter uma ideia, eles cortam peças em um galpão, fazem a pintura em outro, montam a lona em outro galpão, e uma equipe, tem mais de 50 pessoas lá montando, e os caras são especialistas. Lá é tão grande, quando termina, eles vão jogar futebol, porque tem um campo lá. Exatamente, tem o futebol mesmo, mas tem mesmo futebol lá, eu fiquei impressionado com a situação. Wagner, muito bota para nós nossos apoiadores, vamos falar nossos apoiadores, pelo que faz a alegria do povo aqui, né? Cadê? Inteligência Condominial no YouTube aí. Se inscreva. Olha só, minha amiga Juliana Combate, editor, pessoal. Isso aqui é importantíssimo. Como é que tá o estudo do seu condomínio? Como é que tá as mangueiras? Tem que fazer o teste das mangueiras também. Então procura a Juliana aí na Combate Editores, @Combate Editores. Qual o próximo, meu amigo? Fagner. Fagner apareceu, a Mari tá passeando. Ó, é meu amigo Daniel, da DS Condominial. Gente, isso aqui, cara, é bom pra caramba, velho. Isso aqui é tranquilidade. Depois eu coloquei no meu condomínio garantidora, eu durmo tranquilo, porque eu sei o quanto vai entrar e é só fluxo de caixa. Não vai ter problema. Esse mês eu recebi
tanto, outro mês não recebi, aí você fica ó, de cabelo em pé, paga a conta, isso aqui é um investimento que você faz na sua vida e na saúde financeira do condomínio, que é as garantidoras, e aqui, umas maiores referências do Brasil, a maior do Brasil, tá aqui, mais de 1000 condomínios garantidos no Brasil todo, DSC Condominial, procura o amigo Daniel, o cara maravilhoso. Cadê você, Daniel? Sai de Goiânia igual o Wilson, vem pra cá, pagando pra fazer um bate-papo com a gente, véio. Qual o próximo, amigo? Cicobi DF1000, a melhor agência, mas inclusive quero mandar um abraço pra todo mundo do Cicobi DF1000. Cara, a gente foi super bem atendido lá, recebido na UNA Síndico lá, o pessoal do atendimento lá, os gerentes, todo mundo, porque o Cicobi DF1000 sempre vem apoiando todos os síndicos aí a ter tranquilidade e até nesse tipo de investimento também, tá? É mais tranquilo, boas taxas de juros e o atendimento é de excelência. Cicobi DF1000, a melhor do Brasil. Vamos lá, amigo Fagner. Sombrear, eu vou deixar aqui o meu amigo Wilson falar. Wilson, fala aí da Sombrear pra nós aí, fica à vontade. Bom, estamos chegando aqui em Brasília, né? Goiânia, estamos consolidados no mercado, são 15 anos, mais de 250 condomínios. Aqui nós entramos muito bem, já estamos aí com 6 obras concluídas e mais 6 obras sendo iniciadas agora, um monte de assembleias por aí e estamos... Quem aqui, planta colhe, né? Cara, Brasília tá muito bom mesmo. A cidade aqui é maravilhosa. Bom demais. Qual o próximo, amigo? Gabriela. Semana que vem a Gabriela tá conosco aqui, tirando as dúvidas também. Facilite, gente. Aqui, ó. Mais de 20 anos de mercado, tá vendo? Só tem fera aqui no nosso serviço condominial, só referência. A Gabriela é uma aí, a parte de gestão de condomínio, os balancetes, dá um suporte maravilhoso. Bota aí, Facilite Gestão Condominial, que essa empresa ajuda o síndico a ter tranquilidade também. E o próximo... Ele, olha aí. O homem diz agora ele é locutor Ativa FM. Olha aí, fala, meu amigo, que maravilha, Jorge. estamos aqui já contando com você que está do outro lado aí para completar os 2.500 seguidores que a gente fazer. Não, faz bonito, sorteio, volta né? do começo. Vamos, bota bota o capacete, faz bonitinho. Vamos lá, BSB Engenharia Condominial. Tem 30 anos que ele não usa capacete. Eu uso até nas minhas palestras. Estou no campo. Acompanha no Instagram para você ver que ele não está falando a verdade. Eu estou lá todo dia no campo de obra, de capacete, do pé na obra, para trazer isso para você. Ó, mas você 2.462 seguidores, graças a vocês da UNA Síndico, graças a vocês aqui do canal, a gente está fazendo um trabalho e está conseguindo aquela meta inicial, né? Popularizar a engenharia condominial. Então é dica gratuita, aula gratuita, live, conteúdo para você. Segue lá, compartilha, pergunta e a gente vai sortear para outra semana um exemplar do livro, né? Como fiscalizar as obras do seu condomínio, mesmo que você não seja engenheiro. Pegamos lá quase 200 dicas dentro do livro sobre direito, posicionamento, a capacidade de oratória, didática das apresentações da Assembleia. Colocamos dentro do livro e, além do livro, fizemos uma metodologia onde você que é síndico, que quer fazer carreira, quer desenvolver, você vai ganhar uma metodologia completa de gestão do patrimônio baseado na engenharia. Aqui uma das nossas mentoras que vai estar lá, a doutora Priscila, e ela é síndica, então ela vai dar o módulo da Assembleia Perfeita, do aspecto jurídico e didático, e ela vai dar o módulo de Direito Condominial e LGPD. Aguarde as promoções, comenta aqui para você ganhar aí 30% de desconto na nossa metodologia. O Wilson, eu vou falar para você que ele passou para mim ler passou para dar um spoiler. Eu vou dar um spoiler. Vou dar informação para você. O capítulo 1, sabe o que é? Quando você vai fazer uma obra de condomínio, capítulo 1, primeiro que você tem que fazer? Rezar. Rezar! Que tudo vai dar certo na sua vida! Tem uma novidade pra você, hein? Você que tá lá a reza é de graça. Acompanhando aqui, compra o a livro reza é gratuita. Mas a questão é o seguinte, sabe o que a gente colocou agora? Um capítulo novo do livro com o risco dos veículos elétricos no condomínio. Legal. Então você vai ter por escrito lá quais são os problemas, de onde ele vem, como é que vai funcionar e quando você libera para colocar veículos elétricos no seu condomínio. Então vamos lá, vamos seguir com o nosso programa aqui. Plantão, tira dúvida, manda sua pergunta para o inteligênciacondominial@gmail.com. Primeira pergunta, amigo Pisseu. Tá preparado, doutora? Pisseu. A gente nunca tá, mas sempre tá, né? Vamos lá, ó. O tema é normal o síndico fazer esse tipo de cobranças? Eita, vamos lá, ó. Ele relata o seguinte: o síndico pode obrigar que os condôminos avisem sobre o uso de furadeira, litificador e aspirador.
Nesse caso, o síndico pode fazer essas cobranças, doutora Priscila? Tiago, é cada vez mais difícil morar em condomínio, né? Que não isso? É fácil. Você mora em condomínio? Eu moro, só que o meu é horizontal, então eu não tenho tanto problema. Só um entendeu? adendo que eu sou fofoqueiro. Classe AA. Segue o seu comentário. É sempre melhor, Segue tem o que ser. comentário, O que doutora. acontece? Como a gente trabalha com a maioria dos nossos clientes, eles são condomínios, né, verticais, a gente tem acompanhado de forma reiterada dentro dos empreendimentos problemas com barulhos. Tem gente que compra um liquidificador industrial, ele potencializa o barulho, e todo mundo chega a determinado horário, todo mundo tem o direito do seu descanso, né, o seu repouso noturno. E você chegar 4 horas da manhã para bater o seu shake no seu liquidificador industrial, dependendo da acústica do seu prédio, vocês sabem que É verdade. proibido. Tem essa limitação. Tem essa limitação. Entendeu? Então, dentro do empreendimento, para deixar as coisas mais tranquilas para todos, porque o bom senso a gente sabe que é uma coisa que foge ao controle de qualquer pessoa, né? Então, os síndicos estão fazendo o quê? Estão levando para deliberação assemblear para fixar certos parâmetros de utilização de aparelhos ruidosos, como é o caso da furadeira, como é o caso do aspirador, como é o caso do liquidificador. Por quê? Porque isso tem gerado problema. Tem pessoas que estão em seus apartamentos com enfermos. E 4 horas da manhã o pessoal liga o liquidificador. As pessoas perderam um pouco do senso. E a partir do momento que as pessoas perdem o senso, a gente tem que começar a prever até o mínimo para evitar o desgaste Vamos deixar coletivo. uma dica no final? Como é que você vai coibir na prática isso aí, com o direito de notificar, de multar e a comprovação indiscutível de que você, como síndico, está agindo da forma correta. Até o final para você que deixar um like aí. Corta pra mim, desliga o relógio. Mas, doutor, então que pode fazer isso? Pode. Ele tem que tomar certa. Ele não pode. Ele pode tirar da cabeça dele fazer? Não, ele não pode tirar da cabeça dele fazer. Acho que até para o cara poder avisar o grupo, né? Quando tem, por exemplo, no meu caso, não tem lista de transmissão, pessoal. Um pouquinho de paciência, que vai usar a furadeira aqui, né? Para não ficar ciente, né? É porque quando você tem pré-estabelecidos os horários para realização desse tipo de coisa, as pessoas já criam uma tolerância mais alta. Então, esse horário é um horário livre, geralmente a gente utiliza o parâmetro da lei do silêncio, e aí a gente evita que esses equipamentos eles sejam ligados de madrugada. A gente já teve casos de pessoa 3 horas da manhã querendo limpar o apartamento e passar o aspirador. E tem mesmo. Sabe? E Pessoal, tem muito. Aí o vizinho do lado tem uma reunião no outro dia e ele precisa descansar. Aí no outro tem uma pessoa que está passando por um tratamento, fazendo uma quimioterapia, que ela está passando mal. E isso tem um impacto muito maior para essa pessoa do que para uma pessoa comum. Então, em face dessas adversidades, a gente prevê e limita. Só a diferença entre as pessoas já muda muito, sabe? Você, às vezes, eu tenho isso muito com a minha esposa, né? Ela tem uma capacidade auditiva que é aquele negócio. Eu faço. Ela, o que foi? De longe, entendeu? Eu coloco a música baixinha, ela vai lá, abaixa mais um pouco. Eu falo, não estou ouvindo. Ela, nossa, sério que você não está ouvindo? Então, quando a gente começa a entender que o condomínio é um espaço de convívio, deixou muito tempo só de ser só a questão do domicílio, ele é primeiramente o domicílio, protegido sobre todas as leis, né? Mas ele é um espaço geral de convívio. Então, você que quer um convívio, não tem aquele negócio de gentileza gera gentileza? Meu amigo, questão que fala de bom que gentileza gera gente folgado. Gentileza. O colega fala gera sobre gente folgado. Manda um abraço. Mas, ó, vou te Folgada. falar um negócio. Também. Você, mulher, que está aí com aquele salto do squins maravilhoso, né? E que não tem aquela prática ainda que bate o salto. Tem lugares que não tem a obrigatoriedade do acústico. O projeto acústico ele é mais recente, é de 2010, 2012 para cá, se eu não me engano, como obrigatório. O mínimo, né? Tem uma norma que fala sobre isso. Se o pessoal quiser ir comentar, eu trago essa norma para comentar aqui. A questão de você arrastar um copo na mesa, bater, os seus bons hábitos dentro da sua casa, para você pensar, é o mesmo bom hábito que você gostaria que estivessem com você. Não espere você ficar numa posição vulnerável para você adquirir uma evolução sobre o seu hábito de barulho, de costumes, né? Tem a questão do cigarro, não é só a questão do barulho do liquidificador, mas o liquidificador é o seguinte, a pessoa está lá dormindo. Aí você vai 2h40 da manhã e bate aquele açaí empedrado. Não precisa nem ser industrial, entendeu? Ecoa pelos corredores do porque condomínio. tem silêncio. É outra coisa que o síndico pode olhar também, é o seguinte, tem a lei de contravenções, tem a lei de funcionamento dos bairros, dos municípios, dos estados, que fala dos horários. E tem a salubridade, que você mede
Agora, uma intensidade sonora. Exatamente. Uma coisa Aqui no que eu Distrito falo que Federal eu tem passo sempre por isso, acho que é importante falar. Você que se sente incomodado com esse barulho, entre em contato com o vizinho, porque muitas vezes o vizinho nem sabe que está incomodando. Eu falo experiência própria, que o Jorge acabou de falar. lógico. Uma situação que a esposa dele, né? Ela consegue Tem uma aferir o som. A gente despercebe, né? E às vezes você não sabe, aquela pessoa não sabe que está incomodando, porque é rotina. Vou citar vocês, no meu caso. Eu mudei há pouco tempo, né? Comprei uma mega big cobertura, porque eu sou síndico, que posso, né? E aí eu não estava acostumado. Cheguei esse dia lá em casa brincando com o cachorrinho, um lindinho, vem cá, aquela coisa toda. No outro dia recebi um puta do e-mail falando que eu era mal educado, não sei o quê, papapá. Ô, vizinho, eu não sou. Eu só não sabia que aquilo ia causar tanto. Você não tinha a percepção da realidade. Tanto tá que certo. nunca mais aconteceu. Então muitas vezes você vai incomodar o síndico, pega o telefone e liga, vizinho, cara, tá me incomodando isso aqui. Porque eu sou do cara que prevalece o bom senso. Acho que a pessoa falou, mil desculpas aí, vamos tentar organizar isso também. Outra coisa que eu sempre falo em condomínio, gente, pra mim, meu interessante ponto de vista é, uma coisa é de ver uma vez acontecer, outra coisa é rotineiro. Porque a gente tá vendo na sociedade hoje, os que não podem fazer nada. Tipo como fosse o fim do mundo. Aconteceu uma coisa, um dia... Mas isso é muito comum, Tiago, que você está falando aí. Eu vou contar uma coisa para vocês. Deixa eu só atravessar rapidinho aqui, Diógenes. Eu tive um problema no empreendimento que eu sou síndica. Caiu a estante de uma moradora minha. O painel com a televisão caiu de madrugada, caiu em cima da mesa de centro, plá, fez um barulhão de madrugada. O vizinho pegou o interfone, interfonou para a casa da condômina e xingou ela até a 5ª geração. Olha aí, é absurdo. Olha o cuidado. Foi uma coisa que era uma coisa previsível. Olha a falta do bom senso aí, do era bom uma coisa alvitre. previsível. Então o que eu fiz? Eu, na qualidade de síndica, eu notifiquei ele. Por quê? Porque apesar do móvel ter caído e ter feito um barulho que incomodou não só ele, mas todos os condôminos, podia ter gerado um acidente dentro da casa dela. Poderia ter sido uma coisa muito pior. Foi uma coisa atípica. Não justifica a forma de tratamento com que ele fez. Ah, você notificou o cara, né? Sim, eu vou ter multado esse indivíduo que é mal educado. Notifiquei, conduta antissocial, tratamento com o próximo, caramba, gente, vamos cai pra nós. Então, assim, quem vai fazer um mega barulho de madrugada? Tipo assim, a pessoa não pensa, não? Tipo assim, tu acha que a pessoa faz de propósito? Tem aquela gente que coisa faz, de empatia, né? Deixa eu contar uma Faz. coisa. Tem gente que faz. Pega só uma oportunidade. Mas o que eu falo assim, A outra querendo ligar o aspirador 3 horas da manhã para limpar a casa, né? Mas ó, gente, eu quero falar o seguinte, ó. Quem é síndico sabe o que eu tô falando aqui. Quem é a pessoa problemática já sabe quem é. A pessoa que sempre faz aquilo. Se é alguém que é fora desse padrão, você fala assim, pô, peraí. Vamos pesquisar, eu sempre falo com o condomínio. Gente, vamos pesquisar primeiro. Eu sinto o exemplo do seguinte, um dia me ligaram, o pessoal, vomitaram aqui o corredor todo, isso é um absurdo, Thiago, tem que botar, não sei o quê, babá. Eu, moço, vamos pesquisar primeiro, pera um pouquinho, porque a gente responde civil criminalmente, né? Fui pesquisar o que aconteceu, o pai, a criança bateu a cabeça, o pai saiu o quê? Correto. Desesperado lógico. né? E eu falei, gente, a pessoa me procurou, aconteceu isso. Desculpa. Depois que você agrediu é fácil, né? Gente, vamos pesquisar primeiro. Vamos entender o que está acontecendo. Para até saber que modo lidar. Nesse caso, se vai caber uma notificação ou advertência, vamos ver. Se não, é a inteligência. Parabéns para você. A gente, como síndico, tem que coibir esse tipo de comportamento em condomínio. Inadequado. É a inteligência emocional, né? Que fala. Você falou. Eu concordo com você da gente resolver no diálogo, né? Mas infelizmente hoje está tão complicada as coisas que às vezes o modo de você falar já vai agredir. Às vezes você está conversando diretamente com o seu vizinho, dependendo da maneira que você chega, já pode gerar um atrito. Você entendeu? Então, assim, é meio complicado isso aí, tem que dosar, né? Saber conversar, né? E às vezes a pessoa do outro lado lá não tá num bom dia também, que às vezes um bom dia que você vai bom dia pra você. Tipo isso. Eu falo muito, sabe o quê? Você sabe o que eu falo? Olha, muitas vezes você que quer ser a palmatória do mundo vive da tolerância dos outros, de partes evoluídas que ele já tem que você não tem ainda e você acha que está sempre certo. Tem que baixar o ego um pouco, tem que ir para a inteligência emocional e entender o seguinte, olha, se você tá lá num caso desse, caiu, fez um barulho, a primeira pergunta que você tem que ter no seu coração tudo bem aí? é o seguinte, houve um problema, você precisa de ajuda, mas não, o ego tá
tão lá em cima que o pessoal vai, porra, que bagunça é essa, etc. Então, entenda bem, isso está em você. Enquanto você não olhar para dentro, você não vai resolver isso daí. Inteligência emocional faz parte do treinamento, tem que estar na vida do síndico todo dia para ele preservar, inclusive ele mesmo. Porque tem coisas que você não tem que mobilizar, tem coisas que você tem que se posicionar como autoridade do condomínio. Muito bem colocado. E outra coisa, seu condomínio chato normalmente é o que erra mais. O condomínio enjoado, normalmente, ele erra mais, né? Vai estudar um pouco de Hélio Couto, um pouco de energias positivas para você dar uma melhorada. Ou se não, segue lá o Universo, como pode liberar infinitas possibilidades, vai te ajudar bastante no dia a dia. Olha aí, tá Quer vendo fazer aí? alguma dentro, doutor? Tem fonte. Não, Jamais eu vou te cortar, porque eu não quero receber uma intimação em casa, né? Era só jogar uma pimenta para Que eu tô dizer cansado de ser bem intimação. que você na qualidade de Olha gestor, aí. a inteligência emocional hoje ela é tão necessária, porque se você for colocar na régua, todo mundo uma hora comete uma infração Faz parte, dentro do condomínio. Todo mundo. Seja do seu conselheiro, do subsíndico, do síndico, do morador que reclamou do outro. Exatamente. Uma hora a conta vai chegar para todo mundo. Aí você, na qualidade de gestor, eu não estou falando que você tem que negligenciar, mas você tem que ponderar certas atitudes. Tiago, teve um cliente meu que aconteceu uma coisa assim inconcebível. O cara saiu da casa dele e foi urinar na porta da casa do vizinho. Urinar, saiu de cueca da casa dele, abriu a porta de entrada. No corredor do apartamento? No corredor, Meu foi na porta Deus da do vizinha céu. da frente. Deu um surto, só pode. E ele urinou na porta da vizinha da frente e voltou para o apartamento dele. Mas tinha algum problema? Ele descobriu? Cachaça, sonâmbulo. Ah, eu a tenho uma gente dessa não com meu sabe, irmão. Eu tenho entendeu? uma boa, doutora. Mas assim, urinou, que entrou dentro do apartamento da outra condômina, xixi pra todo lado. E o cachorro fico rindo isso latindo, aí. porque o cara tava na porta e ele nem era com Nem ele tava fora. em nada. Entra naquele caso jurídico, como é que a gente fala? Sobre efeito de forte entorpecente. Não tem esses mas amigos? Eu peraí, tenho um caso se fora, tranca, cara, né, na joga cara, a chave mesmo. fora. Mas isso acontece. Eu vou te contar uma polemizar, aqui. você quer tranca a ver? porta, Essa joga do a chave xixi. fora pra você não sair Do do fazer um xixi. negócio Eu tenho desse, um irmão né? que ele gosta de tomar uma. E um dia ele tomou uma demais e andou com a moto. Isso tem uns 10, 15 anos. E a turma do bairro, né? Eu fui criado na Ceilândia ali. E a turma do bairro falou: esse cara aqui falou que é seu irmão. Ele é meu irmão por parte de pai e a gente estava muito afastado. Ele caiu da moto e estava totalmente embriagado. O pessoal carregou ele. Trouxe a moto dele, levou na minha porta, eram umas 3h40 da manhã. A primeira coisa que ele fez quando abriu o portão, ele disse: meu irmão. Ele jogou no peito assim, botou a mão, eu vou só no banheiro aqui. Foi mijar no sofá. Se a gente não tira, então assim, eu falo muito, a pessoa despercebe a realidade nesse estado de embriaguez aí. Pode ser uma escolha, Agora, ficou bêbado pela escolha, beleza, mas ele tá sem saber, doutora. O que você Não, fez? mas peraí, a gente notificou e multou, ué. Eu vou falar Aí do o Zé cara Bundinha. pegou, ele abre, ele Só roda, falta ele ficar brinca, chateado, ele né? baixa 3 vezes a porta pra Achando abrir. que é o apartamento dele ou o banheiro. Doutor, vou Sabia? contar pra vocês um É fato. verdade. É Ó, verdade. É verdade. O Zé Bundinha, renominou lá no Ih, se condomínio for Zé contar tudo que eu Bundinha. vejo em Zé condomínio, Bundinha? vocês vão reclamar. Alguém tava urinando na porta, né? Da garagem do condomínio, na entrada. Beleza, eu falei assim: um dia, hoje eu pego, sentei. Hoje eu pego o Zé Bundinha. Vi lá o cara saindo com a calça arriada, né? Tirei a foto. Fiz a multa. Fiz questão de entregar pra ele, velho. Ô, rapaz, isso aqui, ó, é você? Ah, é? Então tá bom, assina aqui pra mim. O cara ficou nunca mais ouvindo na minha vida. E a gente nomeou ele Zé Bundinha. Vamos seguir com o nosso Sem plantão! nada. Tira a dúvida aqui na. Esse aqui, ó, você gosta de polêmica? Vamos aqui pra mais uma polêmica. Manda sua Você pergunta. só pro- manda polêmica pra Manda mim. sua pergunta pro interesse@gmail.com. O título é Interfone e Apartamento. Me falaram. Ó, pra você ver, fofoca. Quando fala assim, fofoca, né? Me falaram, né? Me falaram que o síndico possui um código que permite ouvir o que a gente conversa dentro de cada através do interfone. Olha aí. Mesmo com ele no gancho. Será possível? Pode isso, doutor? O síndico pode ouvir conversas alheias? Não Não. pode. Inclusive, se ele tiver câmera na portaria, na entrada do condomínio que grave áudio e vídeo, ele tem que deixar muito clara a informação na entrada do condomínio sob pena de responder por isso. Exatamente. Tem que ser cientificado o visitante, o morador, a pessoa que está ali, né, Ciência. dentro do empreendimento, a ciência inequívoca de que aquele ambiente é gravado e é monitorado daquela forma, com áudio e vídeo.
E vídeo é uma coisa mais habitual. Hoje Sim, em dia as pessoas estão colocando áudio também. Agora, se ele tá fazendo um negócio desse, tem um problema seríssimo aí nele. Tem que notificar a administração e apurar. Não é verdade, meu Mas eu amigo. não acredito que só seja. Olha, negócio que fofoca. deixa eu explicar para ele aqui. Essa parte Que role condomínio é comunicação, que você tem um botão que o síndico coloca que ele vai escutar. Agora, se ele tá com um copo, se ele tá com um copo atrás da porta, assim, aí já é outra história. Mas olha só, isso é possível. Hein? Mas olha bem. Aquele gemidão lá, hein? Olha o gemidão. Ó, é possível ouvir o que se tem dentro dos interfones, mas é uma indiscrição total, é totalmente proibido isso. Tanto é possível que você consegue fazer escutas, né? Hoje, via comunicação, você consegue fazer escutas, inclusive via rádio, para dentro de um interfone, etc. Mas tem que ser autorizado, é uma questão de justiça. Polícia Federal, né? Eu acho que não está muito por aí no seu condomínio, não, viu, Gabriel? eu acho que foi. Cara, o cara tem tempo. Quem sempre não é síndico. Se for síndico, vai ter que Síndico não tem É o stalker, é o stalker. Isso é fofoca! É stalker. Fofoca. Isso é intriga da Vamos, oposição. vamos fazer uma pergunta. A última pergunta do dia, vamos direcionar para o nosso amigo Jorge. Ele, que é disruptivo, referente à área econômica do Brasil e do mundo. Vamos lá, Jorge, preparado? Vamos pro terno, eu gosto quando você tá bonitão. Opa, terno, vamos alinhar o Você terno. é minha inspiração. Vamos nessa. Foguete não dá ré. Foguete Vamos lá, não dá ó. ré, vamos pra cima. A pergunta da amiga Elon Musk Antônia. deu. Falar nisso, Vamos lá. Elon Musk salvando a Boeing e a NASA, hein? Mas isso aí não é Resgatando o assunto, pessoal. não. Vamos lá, outra vamos lá. disrupção. A Antônia, o título é: pode usar martelete em apartamento? Aí ela fala: existe alguma lei que proíbe martelete em obra no apartamento? O barulho é estrondoso. E aí, doutor? Pode ou não pode? Existe a possibilidade do sim e do não, e tudo varia de acordo com a Tu necessidade. é advogado da obra. agora? Não, é porque realmente tá nas normas, porque né? vai além do barulho. Vai né? além Não do é só o barulho, vai na parte legal, vai nas trabalhistas, vai no risco estrutural, então cai de novo no colo do síndico. Você que é síndico aí, que ainda está sem assessoria de engenharia, assessoria de direito, você precisa no mínimo estar lá no nosso Instagram, @condominial-engenharia. Lá na NBR 16280 fala da compatibilidade do sistema, fala da salubridade, fala da aplicação das ferramentas conforme a necessidade da obra e sobre responsabilidade de um profissional. Então, nós recomendamos na BSB que toda reforma de apartamento seja feita com marteletes de no máximo 900 watts de potência a 1000 watts de potência limite, que são marteletes que vão bater aí 2,5 até 3 quilos de pressão nas reformas. Mais do que isso é desnecessário, é simplesmente porque o seu profissional está querendo ganhar tempo na obra, e ganhar tempo em obra de apartamento não é como em obra de casa, né? Você tem ali uma reverberação sonora muito forte, a gente fiscaliza isso constantemente nos condomínios. A gente tem a consultoria online, onde a pessoa manda a documentação da obra e ali mesmo a gente já fala qual a ferramental que deve ser usado. Não para impedir ou para alongar a obra, mas para que gere segurança. Primeiro, um martelete, dependendo da potência, 5 quilos, 10 quilos, ele já é uma ferramenta de médio porte. Ele já gera um impacto muito alto e o trabalhador que tem que usar aquela ferramental, ele precisa usar proteções auriculares. Outra coisa é que, mesmo no de baixo potencial, 2,4 por exemplo, ele tem uma sonoridade acima dos 90 decibéis. Então ele só vai poder funcionar cerca de 4 a 6 horas por dia, e isso deve ser comunicado previamente. Não exatamente por conta da obra, mas pelo cuidado com a saúde do trabalhador e com o vizinho. Porque aquele barulho ali, ó, tá no ouvido o tempo todo, gera perda auditiva, gera irritação, incômodo, afeta a saúde psicológica, que já é protegida em lei, etc. Então, não pode o martelete, principalmente se não tiver a RT. A RT para o uso do martelete ela é obrigatória, porque a obrigação da RT é pela margem de risco. Então, só de ser um martelete, uma ferramenta de vibração, ela gera destruição. Então, o concreto duro, firme, está ali, você põe uma ferramenta de vibração e ela vibra, decompondo o concreto. Dependendo da potência, há um excesso nisso, pode chegar na ferragem. Quer fazer uma adendo, doutora? Fica à vontade. Fazer só uma dica para os síndicos. Procure sua equipe de engenharia, procure o seu jurídico, faça um manual de obras do seu prédio, aquele condômino, na hora que ele tiver a intenção de começar qualquer obra dentro daquele empreendimento, você já passa esse manual para ele. Com isso você evita muito desgaste durante a sua administração e faz a proteção do bem coletivo. Essa é uma dica que eu dou. Aí, tá vendo? Só tem fera aqui, cola com a gente. É o Inteligência Condominial aqui na Rede FPTV, toda segunda-feira, às 20 horas, porque aqui todo
Condomínio é papo. Você tá no YouTube, não se inscreva, compartilha, comenta. Já manda esse link pro sítio do seu condomínio, pra pessoa que gosta do tema, porque nossa ideia aqui é a gente propagar a qualidade no universo condominial. Então, na reta-feira, nosso bate-papo, né? Meu amigo Wilson, um prazer recebê-lo aqui. Quero mandar um abraço para todo o pessoal lá. Os estandes maravilhosos na Unacint. Quero mandar um abraço também para todo mundo que esteve na Unacint. Foi um evento maravilhoso, muito bacana, tem muito acolhedor, muito conhecimento e foi muito divertido bom. Mesmo. É sempre bom a gente também desfrutar. Síndico, vamos desfrutar, vamos se divertir também. Faz parte, então você vai pirar. Fica à vontade, suas considerações finais, meu jovem. Eu quero falar dos companheiros aqui. Fala fácil, com propriedade, hein, rapaz? Que é isso? Só aula aqui hoje. É bom demais, rapaz. Ainda temos a dicasinha do final do programa. Né? Vamos lá. Gente, aqui somos da Sombrear, né? Chegamos em Brasília. Estamos à disposição de vocês aqui para falar de coberturas e vagas de garagem. Procurem a Sombrear. E sempre eles vão estar conosco colaborando, o Wilson, a Débora também aqui no nosso programa, para o Brasil e para o mundo. Quero mandar um abraço para 4 milhões de pessoas que nos assistiram semana passada. Estamos aí a cada dia crescendo mais, falando pro Brasil e pro mundo, porque, cara, todo mundo tá morando em condomínio, né? Hoje a construção vertical vem dominando aí o mercado. E é algo novo, as pessoas não entendem como é que funciona isso, né? Como é que funciona, como é que é norma, manutenção, responsabilidade. Exatamente. Toda manutenção é obra. Toda manutenção é obra, hein? Fala o teu telefone aí. 985652828. 62, né, gente? 62. Ou se não, entra lá, @sombrear.ind. Doutora Priscila, maravilhosa, sempre aí nos ajudando, assessorando na parte de direito condominial, né? Só não me chama pra fazenda dela, mas um dia eu vou de intruso, porque eu gosto assim. Doutora, fica à vontade, minha amiga. Tô doida pra ir pra roça e não tô conseguindo ir. Mas eu queria mesmo agradecer essa questão de levar esse conhecimento jurídico, técnico, de engenharia e de todos os colaboradores que vêm aqui no programa, é muito importante. Só em São Paulo capital hoje são mais de 30 mil empreendimentos verticais. Brasília são 16 mil, a última vez. Brasília, 16 mil. 17.800 registrados. A última vez que eu vi, então, 17 se a gente pega essa proporção e multiplica pelo número de unidades, são muitas famílias que são impactadas todos os dias. Exatamente. Com adversidades dentro do condomínio. Morar em condomínio não é fácil, mas ele pode ser muito bom. Basta a gente conseguir instalar na mente das pessoas as limitações, né? Para que cada um não exceda o seu limite. Então eu gosto muito de vir para cá, gosto muito de colaborar e difundir aí conhecimento jurídico. Não é não, Diógenes? É isso aí. E ele, eu gosto de falar porque agora o meu locutor. Quero mandar o bicho da atividade condominial na ativa onde eu faço o programa, né? Na atividade 107.10, todo sábado de 8 às 9h30 aí, mais um movimento. Gente, eu amo esse movimento das pessoas, dos podcasts, dos programas. Não é concorrência, é agregar. Quanto mais informação, melhor vai ser. As pessoas vão entender que tem que ter esse conhecimento, saber como é que lida. Você vê, 10 anos que eu estou no mercado, hoje foi uma coisa nova para mim, né? Para mim, eu achava que não podia ser feito da forma que eu falava daqui. E vocês já me abriram aí com conhecimento que é possível e não tem nada de ilegal. Então, toda hora estamos aprendendo. Evolução. E o homem que mais evolui na engenharia condominial... Diógenes, fica à vontade, meu jovem. É isso aí, o pessoal falou aqui da radioatividade, vamos frisar o detalhe, né? Radioatividade das 8 da manhã às 9h30, atividade condominial para você participar ao vivo, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Instagram. Do jeito que você quiser, tem atividade na área de condomínio. Falando especificamente da atividade de engenharia condominial, nós tivemos uma pergunta anterior, que eu acho que a gente acabou pulando, que uma pessoa perguntou sobre as ornamentações nos corredores dos condomínios, espelho, botar sapato, vaso de planta, é proibido. A circulação interna dos condomínios, ela é um mapa de fuga. O bombeiro é quem aprova a largura dos corredores, os degraus de escada, os equipamentos de combate a incêndio, a visibilidade que você tem. Então ele estuda como você vai se orientar em uma situação de pânico. Quando você vai graciosamente lá, coloca um espelho, coloca um detalhe ou outro, você está criando agarras, criando obstáculos na circulação e no momento de pânico pode ter certeza que você não vai querer saber de nada disso lá, você só quer sair dali rápido e proteger sua família. Então, não coloque nada nos corredores de circulação nas áreas comuns, nem nas garagens. Tivemos uma pergunta lá no Instagram esses dias
de uma síndica falando o que eu faço para a pessoa não colocar o botijão na vaga de garagem dela. O botijão dela acabou, ela tem 2, desceu 1 e está na garagem esperando o caminhão para trocar. Está proibido. Botijão é proibido. Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, todos os estados têm um decreto que proíbe o manuseio de botijão de gás P3. Não tenha, não acumule, não coloque, principalmente em subsolo, em quartinhos, né? Aí bota no quartinho que ninguém mexe. Lá no quartinho ele tem um potencial de reverberação muito maior, pode comprometer suas estruturas. Vamos falar aqui da engenharia condominial, agradecer essa galera toda. Lá no comecinho a gente fez a pergunta sobre como é que a pessoa ia controlar a questão do barulho, né? Então você vai pegar uma dica aqui agora, você vai comprar um decibelímetro de uma boa marca, Minipa de preferência, não tenho contato, não conheço a marca, mas são que dão menos margem de erro. Você vai pedir na região da sua cidade para calibrar aquele aparelho, vai receber um selinho do Inmetro dizendo que ele está medindo corretamente e sempre vai medir com 2 testemunhas. Seja de madrugada, de noite, você pode dar esse treinamento, inclusive para os seus colaboradores, para medir a sonoridade, anotar o horário, a data direitinho e fazer a notificação para o morador, porque ele excedeu aquele horário, o volume máximo que ele poderia, né? Vamos agora agradecer a Unasíndico, o evento foi fantástico, a pessoa do Aldo e a família, um abraço, um beijo, que Deus ilumine e prospere muito, porque gera uma energia muito positiva, foi maravilhoso, a todos que estiveram no stand, compareceram, muito obrigado. Quem está na lista de espera, tem mais de 400 pessoas em leads buscando contato com a BSB para curso, para treinamento, novos síndicos antigos e serviços, né? A parte de laudo de inspeção, projeto, desenvolvimento, fiscalização de obras, vamos atender todos. Semana que vem a gente começa a atender essa agenda. Estamos montando ela essa semana. Na próxima a gente vai atender. É isso, conto com vocês. É isso aí. Galera, muito obrigado. Foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial Revolução Condomínio. Por que, Wilson? Condomínio é papo popular. Valeu, um abraço. Até o nosso próximo encontro.